Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou estar respondendo 14 perguntas sobre o banco de dados SQL Server. Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouco para você sobre a minha experiência com esse banco de dados. Eu já trabalho com ele há mais de 9 anos e desde o início eu executei muitas tarefas. No começo, é claro, eu executava algumas atividades que eram um pouco mais simples para ir aprendendo, ir se habituando e acostumando com todo esse ambiente que é diferente, né, do que a maioria das pessoas conhecem. Então eu executava algumas tarefas que eram muito importantes, porém mais simples, como um checklist, executar um backup, fazer uma instalação. Com o passar do tempo, eu fui me desenvolvendo principalmente na parte de administração desses ambientes, automatizando as rotinas, criando estratégias, aplicando as boas práticas para o ambiente, tanto na parte de performance quanto na parte de segurança. E em paralelo a isso, eu também fui me desenvolvendo na parte de construção de scripts para esse banco de dados SQL Server. Então eu passei a desenvolver views, triggers, procedures, executar comandos que eram necessários nesses ambientes e também atuei em conjunto com as equipes de desenvolvimento, ajudando os desenvolvedores a construir as suas queries, as suas consultas, os seus comandos, de forma que utilizem as boas práticas recomendadas pela própria Microsoft e para o banco de dados SQL Server. Outra coisa também que foi muito importante é a troca de experiência. Eu trabalhei com muitos DBAs também até hoje e atuo com uma equipe de DBAs hoje, então essa troca de experiência entre todos nós é muito importante também e muito enriquecedora. No geral, eu gosto muito de trabalhar com esse banco de dados. É uma profissão que me deixa muito entusiasmado, eu gosto muito de fazer as atividades que eu faço. Toda a minha carreira ela foi desenvolvida praticamente em cima do banco de dados SQL Server e com isso eu consegui crescer muito profissionalmente. Isso foi muito legal, muito bacana para mim pessoalmente. Mas vamos então para as perguntas. Elas têm uma sequência lógica que vai permitir com que você tenha uma ideia geral sobre esse assunto do SQL Server. Pergunta número 1. O que é um banco de dados SQL Server? Sistema de gerenciamento de banco de dados, mais conhecido como SGBD, nada mais é do que um software que te permite armazenar de forma íntegra e segura e normalizada as suas informações ou as informações de uma empresa. Vamos imaginar aqui quando você está no seu celular, no aplicativo do iFood, procurando um restaurante. O aplicativo ele te mostra informações do restaurante, mostra o cardápio daquele restaurante. Ele lê isso de algum lugar para mostrar na tela do seu celular. Esse lugar é o banco de dados. O SQL Server, então, ele é o banco de dados da empresa Microsoft. A Microsoft, com o passar dos anos, ela trouxe muitas funcionalidades novas para esse banco de dados dela e ele é utilizado por empresas do mundo inteiro em vários segmentos de diversos portes. O SQL Server, então, ele é o banco relacional da Microsoft. E a pergunta número 2 é o que é um banco de dados relacional? O banco de dados relacional ele é formado por tabelas, linhas e colunas e que ele tem como principal característica o relacionamento entre os dados. Eles organizam os dados de maneira que eles possam ficar homogêneos e possam se relacionar. Esse relacionamento entre uma tabela e outra, entre o dado de uma tabela e o dado de outra tabela, ele é feito através de duas chaves que nós chamamos a primeira de PK, que seria a chave primária, e a FK, que é a chave estrangeira. A chave primária ela é responsável pela unicidade dentro de uma tabela. Vamos imaginar aqui que eu tenho um cadastro de produtos. Cada produto tem o seu código. Então a PK ela é a responsável por manter a unicidade dos códigos desses produtos, de maneira que não seja possível eu ter dentro de uma mesma tabela mais de um produto com o mesmo código. E a FK, que seria a chave estrangeira, ela é a responsável por manter a integridade do relacionamento entre as tabelas. Vamos imaginar aqui que nessa tabela de produto que eu acabei de citar, existem 60 produtos cadastrados e os códigos vão de 1 a 60. E eu tenho uma outra tabela que é de itens de pedidos de produtos. Então, quando eu for inserir um produto nessa tabela de itens de produto, de pedido, eu necessariamente preciso que a minha informação de código de produto esteja relacionada à minha tabela de produto. Ou seja, eu não consigo inserir, por exemplo, um produto no pedido com o código 70, porque ele não está cadastrado na minha tabela de produto.
Esse é o papel da FK, manter os relacionamentos entre as tabelas de forma íntegra. Pergunta de número 3. Quais são as versões e as edições do SQL Server? O SQL ele já é um banco bem antigo, mas as suas versões mais relevantes iniciaram a partir da versão 2005. Então, além da 2005, nós temos a 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016, 2017 e a mais recente agora, 2019. A cada versão nova, a Microsoft disponibiliza novas tecnologias, novas funcionalidades que enriquecem cada vez mais esse produto. É importante destacar também que a Microsoft só mantém suporte, ou seja, lançamentos de atualizações, correções das últimas 3 versões existentes. No nosso cenário atual, então, seria 2016, 2017 e 2019. Outro ponto importante também é que a Microsoft ela só comercializa a versão mais recente, ou seja, a 2019. Quando sair a próxima versão, passará a ser a versão que vai ser comercializada no mercado. Mas isso nada impede de você utilizar uma versão anterior. Você pode comprar a versão mais recente e realizar o downgrade para a versão que você necessita para a sua aplicação. Em relação às edições, existem 5. A primeira que eu vou citar aqui é a versão Express, a edição Express. Ela é uma edição gratuita que te permite utilizar os recursos do banco de dados SQL Server, porém com algumas limitações por ser gratuito. As principais limitações dela é que ela só consegue utilizar 1 GB de memória, utilizar uma vCPU e o banco de dados ele só pode chegar até 10 GB de tamanho. Então, para pequenos projetos, coisas mais simples, é muito fácil utilizar essa versão e não tem custo nenhum para as empresas. Então, ela é muito recomendada para pequenos projetos. Existe também a edição web, que ela comumente é utilizada para sites, para utilização na internet. Existe também a edição Standard, que é a mais comum e a mais utilizada pelas empresas de pequeno e médio porte. Ela contém muitos recursos, muitas funcionalidades, não tem as limitações da versão Express, da edição Express, e ela tem um custo mais baixo em relação à versão completa. Então ela é muito utilizada pelas empresas aí de pequeno e médio porte. A quarta edição que eu cito aqui é a Enterprise. Ela é a versão completa do banco de dados SQL Server. Ela contém todas as funcionalidades, não tem nenhuma limitação. Claro, de acordo com o hardware que você tiver disponível, ela vai desempenhar as funções dela. Mas ela também não tem nenhuma limitação, porém ela é a versão mais cara, a edição mais cara que existe aí do banco de dados SQL Server. Geralmente ela é utilizada apenas por grandes players, por grandes empresas que tem muita movimentação, bancos de dados gigantescos para mais de dezenas de teras, então é utilizada essa versão Enterprise, essa edição Enterprise. E a última, e não menos importante, é a edição Developer. Ela é uma réplica da versão Enterprise, ou seja, tem todas as funcionalidades, não tem nenhuma limitação, porém ela deve ser utilizada apenas em ambientes de desenvolvimento, pelas equipes de desenvolvimento. Ela não pode ser utilizada em um ambiente de produção dos clientes. Pergunta de número 4. Qual é a diferença entre uma instância e um banco de dados SQL Server? A instância ela é o sistema que vai gerenciar os seus bancos de dados. É nela que ficam as configurações de segurança, as configurações de recurso, ou seja, de memória, de CPU, todo o controle de acesso, todas as atividades de manutenção, elas ficam vinculadas à sua instância. E o banco de dados é onde ficam as suas informações em si. Então, em um servidor, você pode ter até 50 instâncias e elas podem variar de edição e versão dentro do mesmo servidor. Não tem problema você utilizar vários dentro do mesmo servidor, desde que o limite seja 50. E dentro de uma instância, você pode ter dezenas de bancos de dados. Uma maneira simples aqui de comparação para entendimento é a gente comparar com um videogame. Digamos que a sua instância seria o console do seu videogame e os bancos de dados seriam os jogos. Cada jogo tem um tamanho, tem um formato, tem um tema, mas todos têm um padrão que podem ser lidos e executados pelo seu console. Então essa é a diferença entre instância e banco de dados. Pergunta de número 5. O que é uma tabela? Uma tabela é onde os seus dados são ordenados e gravados no formato de linhas e colunas, onde cada linha tem um conjunto de colunas, que pode ser chamado também de atributos. A maneira mais simples de explicar o que é uma tabela é comparar com uma planilha do Excel.
Vamos dizer aqui que nós temos um cadastro dentro de uma planilha do Excel, onde a minha primeira linha vai ter os nomes das minhas colunas. Vai ter o nome da pessoa, um cadastro de alunos, por exemplo, o nome da pessoa, o RG dela, o CPF, o telefone, e a última coluna vai ser o curso que ela está. E cada linha então dessa planilha eu vou preencher com os dados dos alunos desses cursos. Dentro do banco de dados da SQL Server, esses nomes das colunas seriam os nomes das colunas da tabela do banco. E cada linha preenchida na tabela seriam os registros da tabela do Excel, seriam os registros preenchidos dentro da tabela do banco de dados. Então, a maneira mais simples de entender é essa comparação com a planilha Excel. Pergunta de número 6. O que é um backup? O backup ele nada mais é do que uma fotografia, uma imagem do banco de dados naquele exato momento onde eu vou ter todas as informações, todas as configurações, tudo que é necessário para que eu possa reconstruir esse banco de dados por completo naquele exato momento em que eu realizei o backup. E existem duas categorias que eu gostaria de citar. Uma delas é o backup quente e a outra é o backup frio. O que seria o backup quente e o backup frio? O backup quente nada mais é do que copiar fisicamente os arquivos de dados e de log do banco de dados. Existe o arquivo MDF e alguns arquivos NDFs, que são responsáveis por armazenar os dados do banco. Em contrapartida, existe também um arquivo chamado LDF, que é responsável por armazenar todos os logs de transação. Então o backup quente é uma cópia simples, tanto dos arquivos MDFs, NDFs e LDFs, de forma que quando eu perco meu dado ou preciso reconstruir esse banco de dados por completo, eu utilizo esses arquivos que foram copiados dos originais para reconstruir o meu banco. Já a categoria de backup frio, ela se divide comumente em 3 tipos, que seriam o backup full, o backup diff e o backup log. Ele é chamado de backup frio porque ele gera arquivos de backup a partir do meu banco de dados. Então eu vou ter arquivos gerados com a extensão .back e com a extensão .trn para os meus logs de transação. O backup full em si, ele nada mais é do que uma cópia completa, geral do meu banco de dados, contendo tudo, todos os dados, todas as estruturas, todos os usuários, todos os objetos que foram criados dentro dele. O meu backup diff, o diferencial, ele vai conter tudo o que foi alterado desde o meu último backup full até a geração do meu backup diferencial. Vamos exemplificar aqui. Eu tenho um backup full gerado à meia-noite e tenho um backup diferencial gerado às 3 da manhã. O meu backup diferencial, então, ele vai conter todas as alterações, todas as movimentações que foram executadas desde a meia-noite, que foi quando eu gerei o meu último backup full, até as 3 da manhã. E o backup de log transacional, o meu backup de log, ele vai armazenar todas as transações que aconteceram no meu banco de dados, alterações, inserções, deletes que foram executados, de maneira que eu possa restaurar o meu banco de dados quando eu for precisar, num ponto exato em que eu desejo. Então, com os logs de transação, eu consigo restaurar o meu banco de dados com o máximo de detalhe possível, determinado segundo, determinado minuto que eu precise. Então, o importante destacar aqui também é que o meu backup diff e o meu backup de log, eles obrigatoriamente dependem de existir um backup full anteriormente a eles, porque eles em si não são capazes de restaurar um banco de dados por completo, porque, como a gente falou, o backup diff vai ter apenas uma pequena diferença do que aconteceu entre o último full e ele, e o meu backup de log vai ter o que executou de transação desde o último backup gerado até ele também. Então nenhum dos dois, nem o diff nem o log, é capaz de recuperar um banco do zero. Por isso eles dependem do meu backup full executado do banco de dados. Pergunta de número 7. Qual é a ferramenta que eu utilizo para manusear o meu banco de dados SQL Server? E a ferramenta ela é o Management Studio da própria Microsoft. É uma ferramenta gratuita que você pode baixar no site da própria Microsoft e ela existe em várias versões ao longo do tempo, conforme vão lançando versões novas do SQL Server, edições novas, também é atualizada essa ferramenta de manuseio do banco de dados. Então é recomendado que você utilize sempre a versão mais recente dela, porque conforme vai passando as novas versões, mais coisas vão sendo embutidas nelas, mais coisas vão sendo acrescentadas, o que facilita no nosso dia a dia de trabalho. Com ela você consegue alterar informações e configurações da instância, do banco de dados,
ajustar a parte de permissão, a parte de segurança, cuidar em si da sua instância, do seu banco de dados e executar scripts no seu banco de dados também. Pergunta de número 8 é qual é a linguagem utilizada dentro do banco de dados SQL Server. A linguagem utilizada é o TSQL, que é chamado de Transact SQL. Ele é um padrão adaptado do SQL em si, que é o Structured Query Language, que é uma linguagem padronizada pela ANSI, que é um Instituto de Padronização de Linguagens, que foi utilizada para vários bancos de dados, não necessariamente o SQL Server. Ela é utilizada também por bancos como Oracle, MySQL, dentre outros. Ela é um padrão de linguagem universal de banco de dados, ou seja, a sua estrutura principal ela é muito parecida em todos os bancos de dados, mas a Microsoft fez algumas adaptações específicas para o seu produto SQL Server. Uma informação que é importante, uma sacada importante aqui também, que é legal destacar, é como a Microsoft foi visionária em colocar o nome do seu produto de banco de dados como SQL Server. Uma vez que a linguagem padrão dos bancos de dados se chama SQL, fica estranho o seu concorrente, o Oracle, por exemplo, alguém que trabalha com Oracle, falar que vai desenvolver uma query SQL para executar no banco de dados. Leva ao produto da Microsoft de alguma maneira, então foi uma grande sacada deles aí. Pergunta de número 9. Qual é a função do SQL Agent? O SQL Agent ele é um serviço à parte da engine do banco, ou seja, à parte da instância, mas que ele depende da instância para funcionar. Ou seja, você não consegue utilizar o SQL Agent se a sua instância estiver parada. Ele é responsável por executar algumas atividades programadas que nós chamamos de jobs. São funções que precisam ser executadas frequentemente e você consegue fazer automatização dessas execuções através do SQL Agent. Além disso, ele te permite configurar alguns alertas também do seu ambiente para que você possa administrar melhor esse ambiente e também configurar algumas tarefas administrativas através dele. Pergunta de número 10. O que é um job? O job ele é uma função, uma tarefa que você precisa executar frequentemente e através do SQL Agent você configura ele de maneira que você não precisa executar manualmente essas atividades. Vamos imaginar aqui que fosse necessário que você executasse um script no seu banco de dados de uma determinada aplicação a cada 1 hora, coletasse os dados que essa query fosse te retornar e guardasse numa tabela específica. Então a cada 1 hora você conectava no banco, executava essa query manual, pegava os retornos dela e armazenava. O job ele permite que você pegue esse mesmo script que você executaria manualmente, coloque dentro dele e você faça um agendamento dele para ser executado. Esse agendamento pode ser uma vez por mês, uma vez única, uma vez por semana, toda quinta-feira, toda terça-feira, a cada X horas, a cada X minutos, ou seja, da maneira que você precisar. Nesse exemplo que eu falei anteriormente, você poderia configurar esse script seu para ser executado a cada 1 hora e configurar esse job. O SQL Agent, que a gente acabou de aprender sobre ele, seria responsável por executar esse job, ou seja, esse agendamento com um script dentro dele, para que essa query fosse executada sem você precisar fazer isso manualmente a cada hora, a todo momento. Ele também, o job, é utilizado para a parte administrativa do banco de dados. As tarefas de backup, por exemplo, backup full do banco de dados, que geralmente ela é muito pesada e consome bastante recurso do ambiente, ela geralmente é executada durante as madrugadas. Imagine você ter que toda madrugada acordar, conectar no servidor do cliente e rodar um script para gerar o backup do banco de dados dele. Isso, além de ser muito trabalhoso, não faz sentido. A Microsoft disponibiliza essa ferramenta justamente para isso. Você consegue configurar os scripts de geração dos seus backups através do job e através do SQL Agent agendar esses jobs para que eles possam executar essas tarefas para você no momento que você precisa. E além disso, após executar as atividades, ele pode te disparar um e-mail, por exemplo, avisando se a tarefa foi executada com sucesso ou se ela apresentou alguma falha. Assim, quando você chega de manhã para trabalhar, você já vai ter na sua caixa de e-mail tudo que foi executado, se funcionou ou se não funcionou. Pergunta de número 11. O SQL Server ele aguenta cargas e bancos de dados muito grandes? Antigamente, bem antigamente mesmo, meados dos anos 2000,
O banco de dados SQL Server, ele geralmente era considerado como um banco de dados para pequenas e médias empresas. E quando se falava de grandes empresas, grandes bancos de dados, o pessoal direcionava para o Oracle. Mas a partir da versão 2005 do SQL Server, esse cenário passou a ser alterado, ele passou a mudar. Porque ao passar dos anos, com novas tecnologias, com novas funcionalidades que a Microsoft foi implementando dentro do banco de dados SQL Server, ele passou a ser capaz de concorrer e até passar o banco de dados Oracle em relação a performance, em relação à segurança. A Microsoft, ela tem apostado muito e tem investido muito em desenvolvimento do banco de dados SQL Server. Hoje em dia, para você ter uma ideia, os bancos de dados dentro do SQL Server podem ter dezenas de terabytes. Grandes empresas mundialmente hoje utilizam o banco de dados SQL Server e não tem nenhum tipo de problema. Então essa história de que o banco de dados SQL Server ele era para pequenas e médias empresas já ficou para trás. Hoje em dia, empresas de diversos segmentos, de bancos de dados gigantescos, soluções grandiosas, utilizam o banco de dados SQL Server. É claro que para você ter um banco desse tamanho, atender grandes players, é necessário que você também tenha recurso para que possa suportar toda essa capacidade que é necessária. O banco de dados SQL em si, ele vai suportar, desde que o hardware também esteja adequado para suportar toda essa grandiosidade dos projetos que existem hoje em dia. Então sim, o banco de dados SQL Server, ele é para grandes empresas e ele aguenta grandes cargas de dados e bancos de dados gigantescos. Existem alguns casos em que existem tabelas com bilhões de registros que o SQL Server consegue retornar com um tempo muito aceitável as consultas nessas tabelas. Existem processos que levavam-se horas para serem executados antigamente e que hoje em dia, com o novo formato, com a nova engine, com novas funcionalidades que existem dentro do SQL Server, podem ser tratadas de uma forma muito simples e muito performática também. Pergunta de número 12. O que significa o termo SQL On-Premise? On-Premise é a estrutura que a empresa mantém dentro dela mesmo fisicamente. Ela mantém o seu próprio data center dentro dela, ou seja, ela tem lá uma salinha onde ela é refrigerada com ar-condicionado, tem ali a sua estrutura de servidores e os seus bancos de dados, as suas aplicações são acessadas pelo restante da empresa internamente pela sua rede. Por muito tempo, esse foi o formato padrão e mais comum dentro das corporações, dentro das empresas em si, no mundo todo. Ela tem alguns benefícios, como você manter a sua estrutura ali palpável na sua frente, onde você pode fazer a sua própria manutenção. Os seus dados em si, eles estão dentro da sua estrutura física também. Mas ela também traz algumas coisas que devem ser levadas em conta. Por exemplo, a sua estrutura de servidores, ao passar do tempo, com 3, 4 anos, ela precisa ser reconfigurada, ela precisa ser atualizada, ou seja, você vai ter um custo para reconstruir os seus servidores com novas tecnologias, porque o hardware acaba ficando defasado. Você também precisa atualizar as suas versões de licença de sistema operacional, você também precisa atualizar a sua licença do banco de dados, enfim. Então, por muito tempo, ela foi um modelo que era bastante utilizado, que tinha bastante benefício, mas também tinha alguns malefícios, como toda essa reestruturação a cada X anos. Um outro ponto importante a destacar aqui também é que se você tem uma estrutura interna, toda a sua preocupação, toda a sua infraestrutura deve ser controlada por uma equipe sua interna também. Então, as empresas precisavam ter grandes equipes de TI dentro delas para manter todo esse ambiente funcionando normalmente. Então, o termo on-premise, resumidamente, é você manter o seu banco de dados SQL Server dentro de uma estrutura sua, dentro da sua empresa, onde você toma conta de tudo, tanto da parte física quanto da parte lógica, que seriam os softwares, e você mantém esse banco de dados funcionando dentro da sua empresa. Pergunta de número 13. O que é ter o banco de dados em nuvem? O conceito de nuvem não é mais tão novo assim hoje em dia. Ela consiste basicamente em você ter servidores que são acessados através da internet. Os servidores em si, eles continuam existindo, mas a grande diferença é que eles não estão mais dentro das empresas, eles estão na internet. E eles são mantidos, então, por grandes empresas que oferecem esse serviço de data center. Algumas delas que eu posso citar aqui mais importantes são a Amazon,
que tem a nuvem conhecida como AWS, a Microsoft mesmo, que tem a nuvem chamada de Azure, também temos a nuvem do Google, a Google Cloud, e o Alibaba. Esses grandes players, então, eles ficam responsáveis por manter toda a infraestrutura dos seus servidores. Ou seja, você não precisa mais, como no modelo on-premise, se preocupar com a atualização do seu hardware, renovar os seus servidores, comprando as coisas mesmo de fato, atualização de licenças, equipes para cuidar de toda essa infraestrutura, ter a sua infraestrutura física dentro da empresa com ar-condicionado, uma sala restrita. Tudo isso fica por conta desse serviço, então, que é oferecido através da nuvem. Ter o banco de dados, então, em nuvem, nada mais é do que ter o seu banco de dados numa estrutura dessa, onde ele não fica mais limitado dentro da sua empresa mesmo fisicamente. Você pode estar se perguntando, mas isso não é perigoso? Olha, eu posso te dizer que é mais suscetível a ter uma invasão dentro da sua empresa fisicamente do que em um serviço desse de nuvem. Eles, por conta de estarem na internet, eles desenvolvem, eles aplicam muitas soluções de segurança que dificilmente alguém vai conseguir invadir, por exemplo, o seu banco de dados em nuvem. Ao passo que internamente, quando você tem essa estrutura dentro da sua empresa mesmo, dificilmente você vai se preocupar tanto assim com essa parte de segurança. Então eu digo para vocês que ter o banco em nuvem pode sim ser muito seguro também. Esse modelo ele tem o melhor custo-benefício na atualidade, porque você tem uma junção de um serviço altamente propício para os seus ambientes de bancos de dados, ao passo que você não tem os custos recorrentes de grande escala para renovar toda a sua infraestrutura. Então, muitas empresas têm aderido a esse novo modelo e ele passou a ser muito importante hoje em dia. E a pergunta número 14 é: então é melhor eu ter o meu banco de dados no modelo on-premise ou em nuvem? É claro que vai variar, isso vai variar de caso para caso, de negócio para negócio. Mas é uma tendência que todos os bancos de dados hoje passem a ser utilizados em nuvem. A nuvem ela nos traz muitos benefícios que, infelizmente, utilizando de forma local, on-premise, dificilmente você vai conseguir ter essas funcionalidades disponíveis para suas aplicações, para suas ferramentas de trabalho. Ultimamente, o investimento para se manter um ambiente local, on-premise, muitas vezes ele é muito superior a você manter um ambiente em nuvem, manter o seu banco de dados na nuvem. Sem contar que na nuvem você consegue manter muito mais a continuidade do negócio. Vamos imaginar aqui que uma empresa ela teve uma catástrofe. Aconteceu uma catástrofe ambiental, uma enchente, ou pegou fogo na empresa e ela utilizava todos os seus recursos internamente, no modelo on-premise. Todos os seus equipamentos foram prejudicados, os seus servidores, o seu banco de dados foi tudo perdido. Então ela vai ter um custo, um gasto muito grande para, primeiro, reconstruir toda essa estrutura, comprar os seus servidores, comprar tudo que ela precisa novamente. E vai levar um tempo muito grande também para reconstruir tudo isso. Alguns determinados tipos de negócio, a gente sabe que não podem ficar parados por muito tempo. Isso pode ser motivo para fechar uma empresa. Então, diante de um problema desse, de um grande problema como esse, você ter o seu ambiente interno pode te levar até perder a empresa. Se você não tiver como reconstruir todo esse ambiente ou ter o dinheiro necessário para reconstruir todo esse ambiente de forma mais rápida. Ao passo que no ambiente em nuvem, toda a sua estrutura de aplicação e banco de dados estariam armazenados fora da sua empresa, estariam sendo acessados pela internet. Então, nesse mesmo cenário de catástrofe com a empresa física, toda a sua parte de sistema e banco de dados estariam intactos na nuvem. Se você tiver a possibilidade de trabalhar no dia seguinte, você consegue, porque você não necessita dos seus equipamentos internos para trabalhar. Você simplesmente precisa de um computador com acesso à internet para acessar a sua aplicação, o seu banco de dados em nuvem. Então sim, é uma tendência e é muito melhor, na minha opinião, na minha recomendação até, que você utilize o seu banco de dados em nuvem, em todas as suas soluções e aplicações em nuvem, porque só tem a trazer muito benefício e já chegou um momento em que o investimento financeiro já é muito melhor fazer ele na nuvem do que no seu ambiente interno. O assunto sobre banco de dados SQL Server ele é muito mais complexo e detalhado, mas respondendo essas 14 perguntas, você já consegue ter uma visão geral de como que é o conceito, de como que é esse mundo de banco de dados SQL Server.
No vídeo de hoje nós respondemos então 14 perguntas sobre o banco de dados SQL Server e eu recomendo para você que estude sobre o banco de dados SQL. Você pode se tornar um DBA assim como eu. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar os nossos novos vídeos. Deixe o seu comentário também. Até a próxima. Tchau!